pessoal, para quem não me conhece, eu sou a doutora Tassiana, eu sou psicóloga clínica, eu estou atendendo somente online e eu sempre deixo aqui embaixo na descrição os links para quem tem interesse em atendimento online e também se quiser tirar alguma dúvida. Hoje eu vou falar sobre a diferença entre o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de humor bipolar. Eu já fiz vídeos aqui sobre o transtorno de personalidade borderline e sobre o transtorno de humor bipolar, mas eu fiz separadamente e eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links para que vocês possam assistir, porque seria interessante que vocês assistissem também, porque nesses vídeos eu falo mais profundamente sobre cada um dos transtornos. Aqui eu vou trazer mais a diferença entre eles, ok? Então, para diferenciar esses transtornos, às vezes é um pouco difícil, porque eles têm algumas características similares. E a característica que mais muitas vezes acaba trazendo aí uma dúvida, fazendo com que as pessoas confundam, é a oscilação de humor. Então, tanto num transtorno quanto no outro, existe essa oscilação entre um momento de euforia, de alegria, impulsividade e um momento de depressão. Então, isso pode muitas vezes causar até diagnósticos errados. E tanto em uma quanto na outra, também existem momentos aí de impulsividade, momentos autodestrutivos, então da pessoa ter uso de álcool, de substâncias químicas, né? Muitas vezes também tendo relação sexual sem proteção, ou então outros também comportamentos que acabam sendo destrutivos para aquela pessoa. Então é muito importante saber as diferenças. Mas se você ver aqui, né, as diferenças e falar, nossa, eu achava que eu tinha um transtorno de personalidade borderline, mas na verdade acho que eu tenho um transtorno bipolar, ou então vice-versa, não deixe de buscar ajuda de um profissional para fazer um diagnóstico adequado, tá bom? Então, eu vou falar aqui as diferenças. A primeira delas é que o transtorno de personalidade borderline, ele é um transtorno de personalidade, como já diz no nome. Então, essas oscilações de humor, elas vão ser contínuas. Já é da própria personalidade da pessoa. Então, não tem nenhum momento que ela é assintomática. A pessoa já tem ela ali na estrutura dela, entre outras, né, características também. Então, além dessa questão da oscilação de humor, o transtorno de personalidade borderline traz outras características, como a pessoa também ter uma dificuldade ali em ter relações com outras pessoas. Então, muitas vezes ela tem amizade num dia, daqui a pouco já trocou de amizades, também na área profissional. Então, a pessoa pode trocar muitas vezes de emprego. Também ela pode ter a questão de se apaixonar por alguém num dia e no outro dia já não estar mais apaixonada, ou então amar muito alguém e também em um momento curto, um período curto, já estar odiando aquela pessoa. Então existem outras características ali da personalidade que são além da oscilação de humor, né? Então é perceptível de que aquela pessoa ela não muda, é algo ali contínuo dela. Diferente do transtorno de humor bipolar, que, como já diz no nome também, é um transtorno de humor e não de personalidade. Então, a característica principal dele são as oscilações de humor. E elas são bem definidas. Então, tem o período, né, a fase ali de mania ou hipomania, que é a mais leve, que são aqueles momentos de euforia, de alegria, impulsividade, agressividade. E também existe a outra fase, o outro período, que é da depressão, né? Quando a pessoa se isola mais, ela tem uma tristeza mais profunda. E esses períodos, eles são bem definidos e a pessoa, entre esses dois períodos, ela pode ficar sintomática. Então, ela pode ter momentos que ela não esteja nem no período de mania, nem depressivo. Então, percebam que não é algo ali da personalidade, né? São bem definidos essas fases. Uma segunda diferença é a permanência ali dessas instabilidades emocionais de humor. No transtorno de personalidade borderline, essa mudança de humor, essa oscilação, ela é muito assim, inconstante. Então, ela pode acontecer no mesmo dia, várias vezes no mesmo dia, ou então em torno de horas.
Então você percebe que aquela pessoa muda de humor com muita frequência. Então aconteceu alguma coisa diferente, ela pode estar alegre e naquele momento ela fica irritada, já fica triste. Então a inconstância é muito grande. Diferente no transtorno de humor bipolar, que já existem fases definidas, então são mais estáveis. Então, a fase de mania, ela dura pelo menos uma semana e a fase depressiva, ela dura pelo menos 2 meses. Então, é um espaço de tempo maior. A pessoa ela pode estar ali numa fase depressiva durante meses e de repente ela entrar por um estado de mania. E também nesse meio tempo ela pode ficar assintomática e de repente entrar em um desses episódios. Então percebe que as fases elas são mais demarcadas e tem uma duração e estabilidade maior. Uma terceira diferença é o que causa essas oscilações, porque existem causas, né, para ter essa instabilidade. No transtorno de humor bipolar, essas causas elas são de um funcionamento atípico dos neurotransmissores. Então existe aí um funcionamento, entra aí num funcionamento neurológico da pessoa, então afeta isso, diferente do transtorno de personalidade borderline, porque o que afeta mais são as questões externas. Então, por exemplo, são os relacionamentos interpessoais, o estresse, traumas que a pessoa vivenciou e muitas vezes também a dificuldade em lidar com questões que fogem do controle. Então, quando aquela pessoa ela não ouve aquilo que ela gostaria, ou quando não acontece da forma que ela gostaria, isso traz uma frustração e aí pode trazer as oscilações de humor, tá? E uma quarta diferença, né, a última, é que no transtorno de humor bipolar, ele vem acompanhado com outros sintomas, né, sinais como, né, alteração do sono, alteração da concentração, da energia, então existe do apetite, então existem outras alterações, diferente do transtorno, né, de personalidade borderline, que o que acontece, né, o que vem junto com essas oscilações são os comportamentos mal adaptativos. Então essa pessoa, quando acontece essas mudanças, essas alterações do humor dela, ela tende a ter um comportamento disfuncional. Então, muitas vezes ela pode, né, ter aqueles comportamentos autodestrutivos, como muitas vezes uma automutilação, para poder tirar, né, aquelas sensações ruins mentais. Então, ela acaba, né, se automutilando, né, ideações suicidas. Então, os comportamentos mal adaptativos dela que vêm aí em conjunto. Então, essas são algumas diferenças. E o tratamento do transtorno de personalidade borderline, ele pode ser feito apenas com a psicoterapia, em alguns casos, e em outros casos precisa ter o medicamento. Já no transtorno de humor bipolar, precisa se utilizar tanto o medicamento quanto a psicoterapia. Por isso que é importante também fazer um diagnóstico adequado, porque tanto a medicação e tanto o tratamento, né, psicoterápico, ele é diferente em cada transtorno, porque eles são distintos. Então, se por acaso for confundido e foi realizado um tratamento errado, isso pode até agravar o quadro, ok? Então, eu espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Curte, comenta, compartilha para que outras pessoas também tenham conhecimento sobre o assunto e se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber os meus próximos vídeos. Esse tema ele foi sugerido pela Pamela Siqueira e eu agradeço. Se tiverem novas sugestões de vídeos, também podem deixar aqui embaixo nos comentários. Eu agradeço e até mais!